Esse item trata de DPS instalado no ponto de entrada ou no quadro geral, onde dentro desse quadro geral é onde está o BEP da instalação. Lembrando que o ponto de entrada, o BEP, tem que estar no ponto de entrada. Tudo isso tem a ver com a posição do BEP. Então, o que vem mostrado na figura 13, que é esse assunto que eu vou desenvolver, que são as ligações de DPS, tem a ver então exatamente com o posicionamento do DPS quando ele está no ponto de entrada junto ao BEP ou o BEP está num quadro geral da instalação. Então, a figura 13 da 5410 é essa, que é chamada como sendo onde estão os esquemas de ligação. O que é essa 63526? É o caso de quando a gente prevê proteção contra choque por DR e tem que compatibilizar isso com a proteção por sobretensão com DPS. Eu tenho que fazer a compatibilização de DR com DPS. E aí, na linha B, que foi citada lá, né, na notinha, a norma aqui é clara, ela diz: quando a instalação for TT, a gente já acabou de ver que aquele esquema de conexão 2 ou 3 é para TT, e os DPS forem posicionados a montante do DR, ou seja, primeiro está o DPS, depois vem o DR. Os DPS devem ser conectados conforme o esquema 3. O 3 é aquele que eu ligo DPS entre fase. Nas fases, a saída comum deles eu ligo ao neutro, e do neutro é que eu saio com um DPS que vai à equipotencialização. Então, vamos entender isso. Por quê? Por que no TT? Porque quando o DPS está a montante do DR, é obrigatório o esquema 3. Tá? Eu só, antes de mudar de slide aqui, eu queria chamar a atenção para você. Essa notinha, esse esquema de ligação aqui, maluco, entre aspas, né, só para brincar um pouquinho, em que eu ligo DPS entre fases junto, ligo ao neutro e do neutro eu saio com um só, é para esquema TT. E como eu já disse, repito, e vão cansar de me ouvir falar a vida inteira, o uso de esquema TT é raro. É raro. Então, essa ligação é uma exceção dentro de um esquema que é pouquíssimo usado. Mas vamos lá, vamos ver o que é isso. Bom, aqui eu não achei um jeito melhor de explicar isso. Eu fiz uma figura à mão mesmo, que acho que dá para entender, mas se fosse na lousa lá, era isso que eu ia desenhar. Então, primeiro, vamos lá. O DPS está a montante do DR. Desculpe, antes disso, ó, aqui tem a fonte e isso daqui é um TT. O neutro da alimentação tem o seu eletrodo de aterramento e as massas da alimentação têm o seu eletrodo de aterramento aqui, ó, BEP com RA. Isso é um TT, eletrodo de aterramento na fonte, eletrodo de aterramento para as massas. Isso é um TT. Aí aqui, eu fui com 3 fases e neutro. Bom, cheguei no quadro. Vamos imaginar que a gente vai colocar o BEP aqui, está dentro do quadro geral. Então, e o DPS, ó, eu estou ligando a montante, o DPS está ligado antes do DR. Esse aqui pode ser, sei lá, o DR geral do quadro, ou mesmo que tenha o DR dos circuitinhos, dos terminais, não faz mal. O DPS está antes do DR, ok? Então, e eu fiz a ligação aqui no esquema 2, tá vendo? Eu liguei um DPS entre fase... Botei um DPS em cada fase e também pus um DPS no neutro. A saída comum deles eu liguei direto ao BEP. Isso é o esquema 2. Eu vou explicar no esquema 2 por que não pode usar o 2 e tem que ser o 3. Então, primeiro assunto. Aí vamos lá no primeiro conceitozinho lá atrás. Tem uma situação que é
o DPS falhar e ele entrar em curto permanente, ele vira uma chavinha fechada, tá? Permanentemente. Aí imagina aqui, ó, que o DPS do neutro entrou em curto, a chavinha fechou. Já começa que no neutro, exceto em algumas situações, que a gente até vai falar, era um dos temas para votar ali na enquete, quando é que eu uso ou não dispositivo de proteção contra sobrecorrente no neutro, mas em geral não tem disjuntor nem fusível no neutro. Então, e aí o DPS pifou aqui, ele virou uma chavinha fechada, ok? Bom, eu vou estar colocando então em curto o neutro com o BEP. Bom, primeira consequência, se eu liguei o neutro, não vai explodir nada, não tem nada pirotécnico aqui que vai acontecer, porque é o neutro em curto com o BEP, né, ligado ao BEP. Só que a primeira coisa que acontece, o meu TT já era. Se eu liguei o neutro ao BEP via DPS defeituoso, o esquema acabou de virar TN. Então eu não tenho mais um TT. Se eu montei toda a filosofia de proteção, arranjo da minha instalação baseada no TT e esse DPS foi para o brejo, eu acabei de perder tudo que eu tinha pensado nessa instalação. Ele virou TN. Vamos dar um desconto, menos mal, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, mas não explodiu nada até aqui. Mas vamos ver o que mais pode acontecer. Aqui foi uma falha no DPS de neutro. Agora vamos fazer uma falha num DPS de fase. Então esse DPS aqui que está na fase 3, aconteceu qualquer coisa, ele virou uma chavinha fechada permanente. Bom, esse dispositivo de proteção aqui atrás, se foi feito conforme a norma, ele deveria abrir esse circuito aqui na hora em que houvesse esse dispositivo entrasse em curto, né? Só que olha o detalhezinho, se eu tiver um curto aqui, se esse DPS for uma chavinha fechada, a corrente de falta à terra vai vir aqui, desce aqui, vem pela chavinha fechada do DPS, vem para cá, vem para o BEP e desce para o eletrodo de aterramento, caminha pelo solo e fecha no eletrodo de aterramento da alimentação. Isso aqui é um TT, né? Então, o valor dessa corrente de falta à terra aqui, grosso modo falando, é a tensão fase terra, fase neutro, fase terra, dividido pela soma das resistências de aterramento. No TT, esses valores da resistência de aterramento aqui podem ser grandes. Se eu estiver usando o DR de 30 mA, esse valor aqui é 800 ohms, 800 e poucos ohms pode ser, esse aqui pode ser qualquer coisa. São valores altos. Valores altos resultam em correntes de falta pequenas. É muito mais do que provável que esse disjuntor ou fusível aqui não abra, ele não vai entender essa corrente de falta com uma intensidade suficiente para provocar a atuação dele. E o que vai acontecer com essa corrente de falta quando esse dispositivo aqui entrar em curto e virar uma chavinha fechada permanente? Essa corrente de falta aqui vai ficar circulando permanentemente até alguém se tocar que esse DPS pifou. Isso aqui pode levar horas, dias, meses, anos. Vamos ficar com uma corrente aqui, dependendo do valor dessas impedâncias, a gente pode ter 1 ampere, 2, vai ficar circulando aqui, 1, 2 amperes a vida inteira, até alguém se tocar que o DPS não o DPS pifou. E esse dispositivo de proteção não tem obrigação de abrir nesse caso. Essa corrente é muito pequena para ele entender. Além do perigo de choque, eu vou ter uma corrente aqui circulando o tempo inteiro aqui, eu sei lá o que vai acontecer. Aqui a gente tem perda de vida útil e um gasto de energia que pode ser enorme. Imagina 2, 3 amperes, 24 horas por dia, X dias, meses, anos aqui nessa instalação. Então,
não é legal fazer isso. Então esse esquema 2, numa situação dessa, com essa ligação assim, não funciona. Vamos dar uma olhadinha agora quando eu ligo no esquema 3. Se eu ligo no esquema 3 e tem uma falta aqui, ó, vamos primeiro ao esquema 3, que era? Um DPS ligado em cada fase, tá aqui. A saída comum dos 3 DPS eu ligo ao neutro, aqui ó, a saída comum eu liguei ao neutro, e do neutro é que eu ligo o DPS ao BEP, ok? Aí vamos fazer uma falta aqui, esse DPS aqui da linha 3 entrou em curto, chave fechada. A corrente de falta vem pela linha, passa pelo DPS, que é uma chave fechada porque ele está em curto, desce esse caminho aqui, sobe aqui, ó. Quando chega nesse nó aqui em cima, ele volta para a fonte pelo neutro. Então, essa falta que teve aqui provocada pelo DPS em curto, vira uma falta fase neutro. Falta fase neutro, a impedância desse caminho falta fase neutro é só cabo, é miliohms. Essa corrente então é da ordem de Ka, e esse dispositivo de proteção, ele abre. Então aí, beleza, tá tudo certo. Vai abrir, alguém vai pesquisar e vai ver que é um DPS que pifou e que precisa ser trocado. Então quando eu ligo assim, os DPS, a saída comum deles ligada ao neutro, e entre o neutro e o BEP eu coloco um DPS, eu elimino esse problema de ter uma corrente de falta que vai ficar circulando aqui a vida inteira se ninguém lembrar disso. Ok? Bom, dá para ver que, por outro lado, nessa ligação, imagina que eu tenha sobretensão vindo pelas 3 fases e também pelo neutro. Eu vou ter sobretensão, vamos supor que tenha 10 kV na fase A, 10 na B, 10 na C, 10 no neutro, vindo por aqui. Como o caminho dessas sobretensões é aqui pelas fases, ó, eu vou somar os 10 kV de cada uma aqui, vou estar jogando 30 aqui mais 10 que vinha pelo neutro, eu tenho 40 em cima do DPS. Então esse DPS do neutro, nessa ligação aqui, não é um DPS que tem a mesma característica nominal dos DPS de fase.